Segunda parte da aula do dia 11 de maio de 2020, Civil 6. Estou admitindo o pessoal na sala de espera. Enquanto o pessoal entra aí, gente, eu sei que vocês devem estar ansiosos pelas notas de vocês, mas eu não terminei a correção, tá? Não terminei a correção nem da prova, nem das atividades. Por isso que eu não comentei nada aqui ainda. Tem mais gente querendo entrar? Acho que agora deu. Terminar a matéria de hoje para a gente fazer chamada. Como eu disse para vocês, vamos fazer uma recapitulação aqui. Formas ordinárias de testamento. Primeiro deles, o testamento público. Esse documento não é sigiloso. Quem redige é o testado, é o tabelião. E esse tabelião vai ler esse testamento depois que ele terminar de redigir. Óbvio que, apesar do tabelião estar redigindo o testamento público, ele está redigindo de acordo com as orientações do testador, né? E aí, terminando, ele vai ter que ler esse testamento, tanto para o testador, quanto para as duas testemunhas, para o testador ver se é conforme ele disse antes. Então, aí todo mundo assina o testamento. E esse testamento fica ali no cartório, o testamento público. Segunda forma de testamento ordinário, testamento cerrado. Cerrado significa fechado, amarrado. Então, o conteúdo é sigiloso, nem o tabelião fica sabendo o que está escrito ali, só se o testador deixar. Então, a única pessoa que sabe do conteúdo daquele testamento cerrado é o testador. Aí ele vai lá no cartório, tem que ir no cartório de registro, e aí lá no cartório ele vai entregar esse testamento. As duas testemunhas que ele levar vão assistir à entrega desse testamento. O testador vai declarar que esse testamento é dele, ele quer registrar, e aí as testemunhas têm que estar ouvindo tudo isso acontecer, tá? Porque lá na hora, depois que ele morrer, quando esse testamento for aberto lá na justiça, para ser cumprido pelo juiz, essas testemunhas vão ter que falar para o juiz que viram tudo isso acontecer, tá? Aí, essas testemunhas vão assinar, junto com o tabelião e o testador, aquele auto de chancela de registro daquele testamento. Mas ninguém vai ficar sabendo o que está escrito lá, só o testador. E a terceira forma, que é o testamento particular. Esse, gente, é o único dos ordinários que não é feito no cartório. E é por causa disso que tem que ter mais uma testemunha. Por isso que são 3. E óbvio que o conteúdo não é sigiloso, pelo menos para as testemunhas. As testemunhas vão saber o que está escrito lá, porque para ele ter validade, esse testador tem que ler o testamento que ele fez em casa ou em qualquer lugar. Aqui, ó, vou fazer um testamento agora, Lana, eu estou fazendo, ó, a minha fazenda lá de
de Minas Sul vai para fulano. O meu iate, tal, vai para ciclano. As minhas cotas da empresa tal, cuja sou sócia, vão para essa pessoa aqui, certo? Aí eu redijo. Aqui no documento do Word, ó, do meu computador, estou redigindo. Aí, pessoal, terminou, eu chamo 3 testemunhas, senta aqui e leio. Olha, gente, escuta a minha leitura aqui. Aí estou lendo o testamento. Vocês viram isso? Entenderam o que eu quis dizer aqui? Sim. Aí o que eu vou fazer? Imprimir, assinar, e as 3 testemunhas vão assinar também. Então, continua sendo 4 assinaturas, só que não tem tabelião. É só o testador, testemunha 1, testemunha 2 e testemunha 3. Mas tem que ser 4 testemunhas que vão assinar todas as folhas do meu testamento particular. Aí, o artigo 1876 faz 2 considerações. Esse testamento vai ser escrito por quem mesmo? Pelo testador. Ou a próprio punho, ali por escrito, manuscrito, ou por algum meio mecânico, por exemplo, digitado no computador. Só que quando é feito por meio mecânico, não pode ter nenhuma rasura e nenhum espaço em branco, tá? Por exemplo, esse negócio de ficar dando enter, não. Tem que estar todo ocupado. Por quê? Porque se eu imprimo aqui esse documento com espaços vazios, quem garante que depois alguém não inclui alguma cláusula no espaço vazio? Ou se ele tiver rasurado, alguém rabisca e escreve, quem garante que foi o testador que fez isso? Né? Então, a diferença é essa. Se for feito de forma mecânica, não pode ter espaço, nem pode ter rasura. Artigo 1876 do Código Civil. Esse testamento aí, gente, tem uma exceção quanto à presença de testemunhas. Essa exceção é muito perigosa, mas se a lei permite, o que vai fazer, né? Essa exceção está descrita lá no 1878, no parágrafo único, e também lá no 1879. São 2 as hipóteses. Por exemplo, na hora de abrir, ou melhor, na hora de cumprir esse testamento, eram 3 testemunhas e uma delas ou algumas delas morreram, porque o testamento ele só pode ser cumprido depois da morte do autor da herança, ou seja, do testador. Aí, no dia que foi cumprido o testamento, as testemunhas morreram, ou uma delas morreu. Nesse caso, o juiz ele pode lançar mão de todos os meios de prova possíveis. E se ele entender que realmente aquele testamento está cumprindo a última vontade do testador, ele pode cumprir aquele testamento mesmo sem testemunha. Ou a outra questão mais excepcional ainda, o cara fez o testamento sem testemunha nenhuma. A lei permite que em circunstâncias excepcionais declaradas na célula, ou seja, o testador ele vai escrever por que não tem testemunha. O testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, tudo vai depender da análise do juiz. Por exemplo, o cara está morrendo. Imagina aí que o testador, ele está sofrendo um infarto e ele acha, nossa, vou morrer. Estou em casa sozinho, no meu trabalho não tem como chamar testemunha aqui, muito menos tabelião. Aí ele vai e escreve uma carta falando algo sobre algum patrimônio dele que ele quer deixar para alguém. Só que aí ele tem que escrever, não tem testemunha porque eu estou morrendo e não achei ninguém. Aí ele assina, óbvio, né? E esse testamento vai depender do juiz aceitá-lo como verdade real, como um documento que expressa a última vontade do testador ou não. Beleza? Bom,
Essas foram as 3 formas de testamento ordinário. Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Quanto tempo? 11 minutos. Mais 40, 50. Tem mais 10 minutos de aula. O que são os testamentos especiais? A gente viu que tem os testamentos ordinários, né, que é o público, o cerrado e o particular. Lembrando que só o público e o cerrado precisam da presença do tabelião, o particular não precisa. E os especiais, gente? Os testamentos especiais, eles são formas mais simples, que só podem ser feitos em situações excepcionais, onde o testador está impedido de praticar ali o ato num cartório ou na presença de um tabelião, e depende de algumas características também de lugar e da própria pessoa, características personalíssimas, ou seja, inerentes ao sujeito, ao testador, que não é qualquer pessoa que vai poder fazer o testamento especial. Por exemplo, testamento militar, só militar que pode fazer. Cadê o Guilherme? Ele tá aí? É o Guilherme que é o nosso PM da turma, né, maior. Então aí, ó, só o Guilherme da turma ia poder fazer esse testamento militar aqui, mas ninguém, os pobres, os réis mortais da turma, nós não poderíamos fazê-lo, só o Guilhermão. É Guilherme que ele chama mesmo, né, gente? Então, continuando. Para você acompanhar aí comigo. O primeiro testamento especial. Não, primeiro, quais são os testamentos especiais? Artigo 1886, artigo 1886 do Código Civil. São testamentos especiais. 1, o marítimo. 2, o aeronáutico. 3, o militar. Então, são 3 tipos de testamentos especiais, que apenas algumas pessoas podem fazê-lo, são formas mais simples e em certas situações. Então, o primeiro deles é o marítimo, segundo o aeronáutico, terceiro o militar. O marítimo e o aeronáutico, vocês vão ver que as exigências são praticamente as mesmas, só que um acontece no mar e o outro no ar. Marítimo, mar. Aeronáutico, ar. Sacou? É meio óbvio, né? Então, não tem como errar. Agora, o militar é mais diferenciado aí, tá? Então, vamos lá, ó, rapidinho aqui para a gente fazer chamada. Primeiro deles, o testamento marítimo. Abre lá o Código Civil no 1888. Artigo 188. Código Civil. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, ou seja, tem que ser do Brasil o navio, tá? Tanto pode ser um navio de guerra brasileiro, que tem a bandeira brasileira, ou um navio comercial. Como é que é, gente? Que o povo compra esses pacotes para viajar aí, eu acho chique demais. Que o cantor vai lá, faz show, como é que chama? Cruzeiro. Cruzeiro é um navio mercante, comercial. Isso aí o Wagner milionário já deve ter ido, ó, né? Então, que acontece? Tanto pode ser um navio de guerra quanto um comercial, um mercante, mas tem que ser brasileiro, tá? Tem que ser um navio considerado brasileiro. Beleza, tá ali acontecendo a viagem, tá? E as pessoas estão a bordo do navio ou de guerra ou lá no cruzeiro, que é um navio comercial. Essas pessoas podem testar perante o comandante. Então, nossa, não temos tabelião no navio. Inclusive, gente, com certeza tem cruzeiro que tem cartório, que tem algum tabelião lá que represente o cartório. Então, nesse caso, esquece testamento marítimo. É só se não tiver como chamar tabelião, tá? E não, aí tá lá viajando em alto mar, enfim, tanto pode ser alto mar quanto no litoral, mas não tá aportado, tá em viagem.
e aí precisa fazer o testamento. Vai que a pessoa está passando mal lá no navio e acha que vai morrer e precisa fazer o testamento. Esse testamento também exige a presença de duas pessoas, isso está lá no duas testemunhas, está lá no artigo 1888, só que ele tem que ser feito para o comandante. Então, gente, é o comandante que vai substituir o tabelião. Essa é uma característica do testamento marítimo. E o aeronáutico? O aeronáutico é a mesma coisa. O avião ou é de guerra ou é mercante, só que óbvio que o comandante não vai sair da cabine do avião para fazer o testamento aeronáutico, senão o avião cai, todo mundo vai morrer, né? Então, a diferença do marítimo para o aeronáutico, o testamento, é que o marítimo é feito na presença do comandante, e o aeronáutico, ele é feito na presença da pessoa que o comandante indicar, tá? Então, calma, não criemos pânico, o comandante não vai largar a cabine dele para ir lá fazer o testamento na presença de duas testemunhas. O resto é tudo igual, tá? Testamento marítimo e aeronáutico são os mesmos requisitos. A diferença é que, quando é aeronáutico, o comandante vai indicar uma pessoa para fazer o testamento no lugar dele. O marítimo tem que ser o próprio comandante que vai fazer ali. E aí, onde que vai ficar registrado esse testamento, tanto marítimo como aeronáutico? No livro de bordo. Olha que legal, super interessante, né? O registro do testamento vai ser feito no diário de bordo, parágrafo único do artigo 1888 do Código Civil. Aí, gente, tem só uma observação lá no artigo 1891 que pode gerar a caducidade desse testamento. Caducidade é que perde efeito, não vale mais, tá? Por exemplo, chega de viagem, fez o testamento marítimo, chegou de viagem, aportou, depois de 90 dias, o testador não foi lá registrar no cartório esse testamento. Aí, sinto muito, o artigo 1891 do Código Civil diz que caducará o testamento marítimo ou aeronáutico, então os dois, né, tanto marítimo como aeronáutico. Se o testador não morrer na viagem, né, eu nem tinha falado isso, o cara fez o testamento, morreu, beleza, agora tá valendo o testamento, mas ele não morreu, e nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer esse testamento, da forma ordinária, óbvio, ele não fez. Então, veja, tem duas situações aqui que caduca o testamento marítimo ordinário. O cara sobreviveu e não registrou depois de 90 dias que ele aportou, né? Aí, nessas circunstâncias aqui, ou seja, dele não ter morrido e dele ter aportado, e depois de 90 dias, 3 meses praticamente, ele não foi lá registrar o testamento ordinário, aí a lei entende que ele arrependeu, né, de ter feito aquele testamento, então esse testamento não vai valer. E o 1892 fala que não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se ao tempo em que fez, o navio estava em porto, onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. É óbvio, né, gente? Pensa, o navio está ancorado lá nas Ilhas Maldivas, vai ficar lá 3 dias, e todos os dias o pessoal do cruzeiro está indo lá na comunidade das Ilhas Maldivas, tem testamento, não faz o testamento, e aí, né, só que aí entra a questão do testamento internacional. Não vamos complicar para vocês, não. Vamos pensar que está aqui no Brasil, né? Aportou lá no Rio de Janeiro, vai ficar 3 dias lá e vai começar a descer. E aí, tá no navio, tá, só que ele está ancorado no porto. A pessoa poderia descer e ir até o cartório registrar. E não fez. Aí também não tem validade esse testamento marítimo. E para finalizar, o testamento militar.
Esse testamento só pode ser feito por militares ou pessoas que estejam a serviço das Forças Armadas, tá? Então, só os militares ou pessoas que estejam a serviço das Forças Armadas podem fazer esse tipo de testamento chamado militar. Tem alguém aqui no bate-papo. Ah, tá. Deixa eu ver se temos o Guilherme tá aí, para ele me ajudar aqui. Alguém tá vendo o Guilherme aí? Eu não tô achando ele, não. O policial militar. Queria que ele explicasse pra gente uma situação de pessoa que não é militar, mas tá respondendo pelas Forças Armadas, que estejam a serviço das Forças Armadas. Queria que ele desse exemplo aí pra gente. Porque, por exemplo, o dentista que é militar, ele é considerado militar, né? Ele faz o concurso público, o concurso para adentrar ao corpo da PM, e aí ele é admitido como policial militar, só que como dentista. Aí ele é militar, mas eu queria exemplo de pessoas que estão prestando serviço para as Forças Armadas, mas não são militares. Depois o Guilherme ajuda a gente, quando ele aparecer. Então, só essas pessoas podem fazer o testamento militar. Dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas. Só será admitido se não houver tabelião ou substituto legal. Então, veja, o cara pode ser militar, a cidade pode estar sitiada, mas se o cartório estiver funcionando, tiver possibilidade dele acessar um tabelião, ele não fizer esse testamento militar, não vale. Também exige apenas 2 testemunhas. Ok. E, por fim, o testamento não culpativo. O testamento não culpativo, ele é uma espécie de testamento militar, está lá no 1896. Por quê? Porque também o não culpativo só quem é das Forças Armadas, só os militares ou quem está a serviço das Forças Armadas, em situação de perigo, pode fazer. E ele é feito, gente, de forma oral. Você acredita nisso? O militar está sendo bombardeado. Quem assistiu o Resgate do Soldado Ryan, vocês viram que a galera foi lá salvar a vida dele. O Tom Hanks foi lá salvar a vida dele. Tá caindo o maior bombardeio. Aí ele vira pro o Ryan, vira pro Tom Hanks e fala: preciso fazer um testamento. Escuta aqui o que eu quero que conste no meu testamento. Ele é feito de forma declarada, tá? Num culpativo, vem de num culpare. Num culpare significa declarar, ok? Então, aquela pessoa militar ou a pessoa que está a serviço das Forças Armadas acabou de perder uma perna, caiu uma bomba lá, pá, tá morrendo. Aí não dá tempo dele fazer nada escrito. Aí ele vai chamar alguém ali, as testemunhas, né? Que são quantas? 2 também. Aí seria o Tom Hanks e o amigo dele, né? E aí o soldado Ryan vai declarar oralmente o testamento dele, tá? Então, esses 2, depois, se eles sobreviverem, óbvio, eles vão até o primeiro cartório de registro e declarar ali o que eles ouviram. E aí está o consolidado o testamento não culpativo, que é uma forma especial de testamento militar. É isso, queridos. Vocês estudaram todas as formas de testamento. Olha que maravilha, agora vocês já podem fazer testamento. Tanto para vocês quanto para os seus amiguinhos. Vou fazer chamada aqui. Aí, gente,
aquele esqueminha de sempre. Enquanto eu fizer chamada, eu falo o seu nome e você escreve presente no momento que eu chamar o seu lindo nominho. Sua sessão expirou. Beleza. Deixa eu colocar meu login sem aqui de novo. Portal Camburi. Então, vamos lá, pessoal. Meu teclado aqui não está liberado para escrever, não. Sou eu que faço isso? Bater papo com todos. Tá certo. Tá liberado aqui. Tenta aí, gente. Escreve aí no bate-papo esse site para mim. Vamos ver, vamos fazer um teste. Aí, ó, o pessoal tá escrevendo aí, ó. Quem não conseguir escrever, ativa o áudio, tá? Então, vamos começar. Assim que eu chamar seu nome, você escreve. Amanda Fernandes. Presente. Andressa da Mota. Andressa. Andressa da Mota. Falta. Andressa Ribeiro. Presente. Ana Cristina. Presente. Beneilda Trancou. Breno. Presente. Edivan. Edivan, não. Falta. Eduardo. Presente. Érica. Presente. Erinalva. Presente. Flozino. Presente. Frederico. Cadê o Fred? Faltou? Beleza, falta. Guilherme Augusto. Falta. João Mendonça. Presente. José Flávio. José Flávio, falta. Ele estava mais cedo aí. Por que não tá mais? José Vitor. José Vitor, e aí? Também ele entrou antes? Como é que é? Não, né? Falta. Juliette. Juliette me abandonou hoje, hein? Que triste. Karina. Presente. Carla. Carla. Falta. Keila. Keila falta também. Laís. Laís, cadê tu, Tatu? Ah, muito bem, presente. Leandra. Leandra. E o Leandro? Leandro está tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Tá mesmo, tadinho. Pronto, aceitei. Ok, Leandro presente. Leonardo. Leonardo presente também. Letícia.
Letícia. Falta. Lori Lennon. Lennon tá aí? Falta. Luana. Luana. Lucas. Nem a Luana, nem o Lucas presentes, né? Marcos Vinícius. Presente. Melquisedeque. Presente. Nayane. Nayane. Rafael. Presente. Roberto Carlos. Presente. Rodrigo. Rodrigo falta. Samara. Presente. Tainá. Tainá presente. Thaisa. Presente. Tatiane. Professora, a Thaisa Tatiane, presente. a Tatiane pediu para digitar o nome dela porque ela não está conseguindo entrar no chat dela. Ah, ela não está conseguindo digitar, mas ela está aí, né? É, tá. Beleza. Tati presente. Thaís. Thaís. Falta. Wilson. Seu Wilson. Valdemir. Presente. Sim, senhor. Vamilson. Presente. Vitória. Vitória. Wagner. A Vitória está presente aí. Wagner. Presente. Wellington. Wellington falta? Então tá, né? Bom, deixa eu gravar aqui. Ai, meu Deus, será que eu salvei o trem? Tô acreditando nisso. Ah, tá. Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram comentar aí no bate-papo? Podemos encerrar? Ah, Wellington, você tá aí, querido. Tem que arrumar aqui, então, porque eu tinha dado falta para você. MEI. Mais alguma coisa? Mais alguma questão? Então tá, vamos encerrar. Muito obrigada. Até amanhã. Fique com Deus. Beijo.